Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vamos de mais uma decoraçãozinha simples. E hoje eu vou estar fazendo um bolo com o tema TikTok. Esse bolo é um bolo de recheio leite ninho com abacaxi. Pesou 5 quilos. E aí pessoal, eu iniciei aí, né, jogando meu chantilly em cima. Coloquei umas gotinhas do corante vermelho morango, porque eu acho que o vermelho morango dá uma coisinha bonita, sabe? E como eu não tinha o rosa, né? Eu coloquei umas gotinhas do vermelho morango, que dá quase a mesma cor. Aí, pessoal, eu iniciei alisando o meu bolo, a parte de cima, porque eu vou deixar prontinha a parte de cima, porque depois eu não vou mais mexer. Porque aí depois em cima desse bolo vai um topper, né? Que a cliente que vai pôr. E eu só vou deixar alisadinho e fazer a decoraçãozinha. Embaixo, nas laterais, eu vou fazer um trabalhinho de bico com aquele biquinho que eu amo, né? E vai ficar lindo. Assistem aí todo o vídeo que vocês vão ver como que esse bolo ficou bonitinho. Pessoal, eu quero pedir também para vocês, né, se inscreverem no canal, curtir o vídeo, que para nós é importante. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe os seus comentários aí, que assim que eu puder eu respondo para vocês. E também, pessoal, muito importante você estar compartilhando, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer que eu vou estar respondendo para vocês.
Então, pessoal, terminando aí o meu trabalhinho com o bico 1M, agora eu vou iniciar esse outro trabalhinho com o bico 21 da Wilton. É um biquinho bem pequeno, né? E aí você vai com esses movimentos aí, né? De baixo para cima. Procura sempre encostar o biquinho lá na parte azul, né? No trabalhinho azul, para não ficar falha. E você vai fazendo esse movimento aí em toda a lateral do seu bolo. Esse biquinho é bom porque ele não vai tanto chantilly também, né? Vai pouquinho chantilly. Dá um pouquinho de trabalho, porque é mais demoradinho, né? E você tem que fazer em toda a lateral do bolo. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo, pessoal. Do mesmo jeito. É um pouquinho demorado, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Tem que fazer tudo com amor, né? E muita paciência, né? Sempre com o paninho do lado para estar limpando, né? O bico, porque às vezes vai excesso, aí pode manchar a parte de baixo, né? Aí ficar meio borrado, aí com trabalho feio. Então, sempre que você for iniciar alguma decoração, já deixa ali um paninho. Eu gosto sempre de um paninho úmido, sabe? E aí, pessoal, eu passei em toda a lateral, né? Agora eu venho com a colherzinha, né? Dando aquele amassadinha no excesso, né? E depois eu venho com rosetas. Faço rosetas em toda a lateral do meu bolo. Quando o bolo é muito grande, eu costumo sempre fazendo primeiro nos cantinhos do bolo, aí depois eu venho preenchendo. Porque às vezes você começa de uma ponta a outra e às vezes chega na ponta, às vezes dá uma roseta pequena, às vezes ou uma roseta muito grande, ou fica algum espacinho, aí fica feio, né? Aí eu já deixo os cantinhos prontos, depois eu vou só preenchendo as minhas, essas partes que faltou, né? Aí depois eu vou contando quantas rosinhas coube de um lado, tentando colocar a mesma quantidade de rosinha do outro lado. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalhinho. E fica bem legal, gente. Essas rosetinhas, assim, é tudo. Assim, toda decoração que você vai fazer, o pessoal sempre quer essas rosetinhas aí. E é um trabalhinho fácil de fazer, né? Se o seu chantilly estiver bem hidratado, aí elas vão ficar umas rosetas bem bonitas. E aí você vai limpando sempre o bico, né? Agora eu aproximei a câmera para vocês verem, ó. Que você vai, coloca ali embaixo e faz uma curvinha. Não tem nenhum segredo, né? De fazer. É claro que quando a gente está iniciando é difícil, porque acho que todo mundo tem dificuldade. Eu mesmo já fui uma que tive muita dificuldade em fazer essas rosetas, mas tudo é questão de prática, né? É praticando que vocês vão conseguir a perfeição. E no início, quando eu tinha que fazer algum tipo de bolo, pessoal, eu começava bem antes, porque, gente, eu ficava tão nervosa, que eu não conseguia terminar o bolo direito. Eu fazia, refazia e eu não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha confiança em mim mesmo. Eu não tinha confiança em mim, então eu não conseguia fazer. Aí depois que você vai tendo prática, aí você vai adquirindo confiança em você mesma, aí você consegue fazer. E aí eu tô colocando o chocobol, né, nos miolinhos das rosetas. Esse chocobol eu passei no pó perolado, fica uma graça também, né? E coloquei uma a uma nas rosetinhas, que dá um charminho. Eu acho que tem que ter quase todos os bolos que eu faço eu coloco esse chocobol, que eu acho que fica uma graça. E assim ficou, pessoal, ó. Agora eu vou colocar um glitter rosa, bem rosinha, para dar um charmezinho no bolo. Eu esqueci de falar para vocês também que essa corzinha aí, é um rosa bem escuro. Eu consegui ele com o corante rosa pink e o vermelho morango. Então ficou essa cor aí bem escura.
ficou um rosa bem escuro. Aparentemente parece que é laranjado, mas não ficou laranjado não. É um rosinha bem escuro mesmo. E aí eu passei em todo o meu bolo, né? Pra dar um brilhinho, porque eu acho que fica um charminho. Principalmente se for para aniversário de menino, né? Porque elas amam, pessoal. E ficou assim, ó. Note o brilhinho quando eu mexo no bolo. É o brilhinho que dá, né? No bolinho. Esses brilhinhos, eu acho. Embaixo eu coloquei o azul. O glitter azulzinho nessa parte de baixo. E na parte de cima eu coloquei o glitter rosinha. Então, pessoal, ficou uma graça esse bolo. Ficou muito lindo mesmo. Eu já tinha feito um outro bolo nesse mesmo tema, né? E aí a cliente viu a foto, ficou louca e pediu para mim estar fazendo.